Existe uma linha teológica adotada principalmente nas igrejas neopentecostais que defende com veemência a ideia da chamada maldição hereditária. Eles afirmam que existem demônios familiares que migram de uma geração para outra em uma mesma família. E a intenção deles é fazer com que as mesmas maldições que foram experimentadas um dia pelos avós também alcancem os pais, os filhos e os netos. Geralmente o texto que as pessoas usam para respaldar essa ideia é Êxodo capítulo 20, o versículo 5, a parte B, que diz assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Hoje eu quero falar sobre 4 verdades bíblicas a respeito da chamada maldição hereditária. Temos que admitir que os erros e os pecados dos pais afetam diretamente a vida dos filhos. Nós podemos perceber isso, por exemplo, na vida de Davi, que por causa do pecado de adultério, colheu a ruína no seu lar, entre seus filhos, e também teve o seu reinado comprometido. Mas a principal referência bíblica pode ser Adão e Eva. Deus deu uma ordem a eles, que foi desobedecida, e por causa dessa desobediência, eles sofreram as consequências. Não somente eles, mas toda a sua descendência, aliás, toda a raça humana. Mas da mesma maneira que os pecados dos pais podem comprometer o futuro dos filhos, um posicionamento de santidade e de devoção vai atrair a graça e o favor de Deus, e a família será abençoada por isso. Essas são verdades incontestáveis. Porém, a partir daí, afirmarmos que existem demônios que pulam de geração em geração é uma incoerência. Não existe nenhuma base bíblica que aponte para isso. O que acontece é que muitas igrejas se aproveitam do misticismo religioso que predomina entre o povo e querem usar o sobrenatural para atrair a atenção das pessoas. E por isso o assunto maldição hereditária vira uma atração em algumas igrejas e se torna o principal motivo para muitos comparecerem aos cultos. Porque é pregado para essas pessoas que a maldição precisa ser quebrada e que há uma oração específica para isso. Precisamos reconhecer que a maioria das pessoas que chegam nas igrejas vem de uma família desestruturada. E os problemas que elas vivem têm mais a ver com essa falta de estrutura e não com a ação de um demônio específico. Ao observarmos a palavra de Deus, podemos mencionar algumas verdades a respeito desse assunto. A primeira verdade está contida em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para que experimentemos coisas novas, é preciso estar em Cristo. Não importa o quão tenhamos sido prejudicados pelos erros dos nossos pais ou de qualquer pessoa da família que veio antes de nós. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, o Senhor reescreve a nossa história e passamos a andar em novidade de vida. A segunda verdade é uma passagem bem específica que também pode ser aplicada nesse contexto. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está reafirmando que para aqueles que estão em Cristo não existe condenação. A terceira afirmativa sobre esse tema está em 1 João capítulo 5, versículo 18, onde está escrito: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege,
e o maligno não lhe atinge. O diabo não pode tocar na vida daqueles que aceitaram a Jesus. Ainda que houvesse alguma maldição familiar, o fato de ter entregado sua vida a Jesus nos protegeria de qualquer ação do inimigo. Alguns irão dizer: pastor, eu fui em uma igreja e me revelaram que foi feito um trabalho contra a minha vida. Eu acredito que isso possa acontecer. O ser humano tem inveja, tem ciúmes e muitas vezes quer causar o mal na vida de alguém, invocando espíritos malignos. Porém, quando eu leio a palavra de Deus, eu entendo e quero que você também entenda hoje que o maligno não pode te tocar. Ainda que tenha sido feito algo contra você ou sua família, se você é de Cristo, você está coberto pelo poder que há no sangue de Jesus. E para encerrar, eu volto ao texto que foi lido inicialmente, onde o Senhor se apresenta como Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Repare que quem visita a iniquidade é Deus e não o diabo. Eu sei que muitas pessoas, ao ouvirem essa mensagem, vão querer argumentar que as evidências mostram que elas estão sob maldição. São pessoas que viram os mesmos dramas acontecerem com seus avós, seus pais, e agora estão acontecendo com elas. Como eu falei antes, quem veio de um lar desestruturado estará sujeito a colher os males provocados de forma consciente ou inconsciente pelos seus ascendentes. Porém, isso tem mais a ver com a lei da semeadura do que com espíritos familiares, pois a Bíblia não fala desses espíritos. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Quando nos encontramos com Jesus, todas as maldições em nossa vida são quebradas. Não existem espíritos familiares. Se a sua família foi dominada a vida inteira pelo pecado, pelos vícios, pela idolatria ou pelo adultério, você não precisa se submeter a esse jugo. E isso não é uma maldição que está perseguindo a sua vida. Tem mais a ver com obediência, com escolhas que fazemos de livre e espontânea vontade. E você não precisa de um ritual para que a maldição seja quebrada na sua vida. Apenas entregue a sua vida a Jesus e se consagre a Ele. Espíritos não se transmitem de uma pessoa para outra ou de uma geração para outra. A obra de Cristo é suficiente para nos livrar da maldição que o pecado trouxe para a humanidade. Tome posse dessa palavra. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Sabemos que, quando estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo e perdoou as nossas transgressões. Obrigado porque a nossa dívida foi cancelada e removida pelo Teu sacrifício naquela cruz. Renova o nosso entendimento. Não permita que sejamos alvo de ensinamentos falsos, que não estejam alinhados com a Tua palavra. E se hoje colhemos algum tipo de consequência provocado pela má conduta de alguém, clamamos pela Tua misericórdia e decidimos andar em obediência ao Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você acredita em maldição hereditária? Coloque a sua opinião aqui nos comentários. E deixe no primeiro comentário fixo desse vídeo o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.